Ao anjo da igreja em Tiatira escreva: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual. Mas ela não quer se arrepender. Por isso vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos desta mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mente e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás. Digo, não porei outra carga sobre vocês. Então somente apeguem com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade, até o fim darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nessa carta, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, vem para a parte final agora. Então tem uma pequena diferença com as outras cartas anteriores, em que ele era colocado antes da mensagem ao vencedor. Segue o mesmo modelo de todas as cartas, com pequenas variações, claro. Se vocês puderam perceber, esta é a carta mais longa de todas. E ela é a mais longa, inclusive, das que forem faladas depois. Sardes, depois vai ficar faltando somente Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essa é a mais longa. Porém, a cidade é a menos importante de todas. A cidade de Tiatira não tem a mesma importância que Esmirna, não tem a mesma importância que Éfeso, não tem a mesma importância que Pérgamo. Ela é uma cidade mais simples. Outra coisa, também lá não tinha perseguição. Havia perseguição em Éfeso, da sinagoga de Satanás, daqueles que se diziam judeus, mas não eram. Havia perseguição em Esmirna, de todos os lados. Havia perseguição em Pérgamo. Aliás, a perseguição de Éfeso se dava também dos falsos apóstolos. A de Esmirna, que é a perseguição da sinagoga de Satanás. E de Pérgamo havia também toda a perseguição de toda a cidade, porque a cidade era considerada, pelo menos por causa das adorações que haviam lá, que havia a Esculápio, Asclépio, a adoração a Zeus, e também, principalmente, claro, a adoração ao imperador, fez com que a cidade de Pérgamo trouxesse bastante dificuldades para os cristãos. Em Tiatira, onde estava o problema de Tiatira? O problema de Tiatira estava dentro da igreja e não fora. Dentro. Então, a cidade de Pérgamo também teve problemas internos, porque elas toleravam o ensino de Balaão e dos nicolaítas. Ambos tinham mais ou menos a mesma ética. Inclusive, quando nós chegamos aqui, tem a mesma ética que os ensinos de Jezabel. Mas como Jesus se apresenta para a igreja de Tiatira? Ele se apresenta assim: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Jesus está dizendo para a igreja assim: olha, eu tenho os olhos como chama de fogo. Não existe nada que eu não veja. Se tem uma coisa que nós temos que saber, é que não existe nada que Jesus não possa enxergar. Jesus, como chamas, os olhos de Jesus como chamas de fogo, ele consegue observar cada detalhe da nossa vida, do nosso coração, das nossas intenções, dos nossos pensamentos. Aquele pensamento rápido, aquela coisa mais escondida dentro de nós.
Tem coisas que nós conseguimos não dizer nem para a esposa, nem para o marido, nem para o irmão, nem para a irmã, nem para o pai, nem para a mãe. Mas a gente não consegue esconder de Jesus. Nada se esconde do olhar de Jesus. É por isso, irmãos, que eu sempre falo isso para as pessoas. Deus não é manipulável. Às vezes as pessoas pensam que elas podem manipular Deus de alguma forma. Eu vou fazer uma coisinha aqui para Deus me conceder algo ali. Como se Deus não soubesse disso. E vocês acham, irmãos, que o nosso Deus ele é tão pequeno que ele se deixa manipular? Não. Nosso Deus conhece cada intenção do nosso coração. Cada desejo sincero ou não da nossa vida. Ele conhece tudo. Ele tem os olhos como chama de fogo. E os pés como bronze reluzente. É firme. É firme. Jesus não tem 2 passos, é um passo só. Aquilo que ele diz está dito. Jesus não tem 2 palavras, é uma palavra só. O que ele disse está dito, e aquilo é a verdade completa, é aquilo que as pessoas precisam. O que nós mais precisamos na nossa vida é saber quem é o Jesus que nós cremos. Nós cremos num Jesus que é o Filho de Deus, a qual ele é apresentado aqui para a igreja de Tiatira. Nós cremos num Jesus que tem os olhos como chama de fogo, e nós temos um Jesus que tem os pés como bronze reluzente. Houve uma ocasião em que o rei Nabucodonosor teve um sonho de uma grande estátua e pediu para Daniel interpretar essa estátua. E a estátua falava dos reinos, da cabeça, do tronco, né, do peitoral, e falava dos pés. Engraçado que os pés da estátua eram de barro, porque veio uma pedra e derrubou e atacou esses pés e caiu. Os reinos que estavam simbolizados por aquela grande estátua acabou caindo, simbolizando os grandes impérios que houve no mundo. Só que os pés de Jesus não caem. Por que os pés de Jesus não caem? Porque os pés de Jesus são como bronze reluzente. Tem firmeza. Aquilo que Jesus fala é válido. Aquilo que Jesus fala é verdadeiro. A forma como Jesus lida conosco é a única forma correta de se lidar com as pessoas. Jesus não erra. Ele não erra nas suas palavras, ele não erra nos seus atos, ele não erra no seu julgamento, ele não erra na sua bondade, ele não erra na sua misericórdia, ele não erra na sua graça. Jesus não erra em nada. Olha o que ele diz aqui. Conheço as suas obras, como ele sempre fala. E aí ele elogia a igreja de Tiatira em 4 coisas. Quais são os 4 elogios de Jesus para a igreja de Tiatira? Conheço as suas obras. Era uma igreja atuante. Como é bom ouvir de Jesus dizendo assim, olha, eu estou vendo a obra de vocês. Nada do que vocês estão fazendo vai ficar em vão. Ninguém, irmãos, que serve a Jesus de todo o seu coração, serve a Jesus como se fosse a não servir nada. Não, Jesus conhece todas as nossas obras. E ele diz assim, olha, o nosso trabalho no Senhor não é vão. Eu sempre falo para a igreja, quando se trata de aspecto humano, aí eu falo, porque eu falo do aspecto humano por um detalhe. Por isso quando eu falo para os líderes também, e eu falo para os irmãos, qual é o aspecto humano? O aspecto humano é assim, na igreja, a imensa maioria das pessoas, com poucas exceções, elas servem a Jesus de forma voluntária, não é isso? Não é assim? Então, o que é o voluntário? Ela vai pelo prazer e pelo amor de fazer. Isso daí não acontece só na igreja, acontece em diversos setores, em hospitais, em ONGs, pessoas que desenvolvem trabalhos voluntários. Eu já fiz trabalhos voluntários e isso é gratificante. A bênção está no trabalhar, a alegria está no trabalhar, mas isso é o aspecto humano da realidade. Quando a gente fala uma coisa assim, eu falo isso, quando eu digo isso para a igreja, por que eu falo isso? Porque eu sou o pastor da igreja. Eu jamais vou cometer, vou dizer assim, a idiotice de achar que eu posso cobrar da pessoa uma coisa que está além das forças dela. Isso é uma questão de inteligência. Qual é a função? Qual é a minha função? Ajudar no que puder. Então esse olhar, quando eu falo esse olhar voluntário, ele tem que estar presente, mas ele não tem que ser o mais importante, mas ele tem que estar presente. Então, por exemplo, qual é o critério para trabalhar quando o trabalho é voluntário? Não é, quando você é um chefe,
e você paga. Gente, eu tenho um chefe, quem tem chefe sabe, ele fala assim, ó, faz. Aí você fala, eu vou fazer por quê? Porque ele está me pagando. Não é assim? Se é voluntário, se o cara fala assim, ó, faz. O que o cara fala? Faz você. Não é assim? Faz você. Então, isso tem que ter esse olhar, inclusive na obra de Deus também. Né? Qual é o critério quando a gente trabalha com pessoas voluntárias? Isso serve de sabedoria para vocês. Com pessoas voluntárias, a gente trabalha com incentivos. A gente trabalha com exemplos. A gente trabalha dando importância ao trabalho do outro. Mostrando que tem valor. Não é isso? É assim que funciona. Jesus não obriga ninguém. Jesus não torna ninguém obrigado. Então a nossa função, a postura é essa. Qual é a postura? Olha, o que você precisa? Como você quer fazer? Qual é a melhor forma de ser feita? Isso serve para os líderes e para todos vocês que atuam na igreja. Fala assim, olha, eu tenho uma alegria de desenvolver esse trabalho na igreja, então valoriza. E toda a igreja tem que valorizar, senão a pessoa deixa de fazer. Vocês perceberam? Eu me lembro, irmãos, várias vezes quando a pessoa fala, as irmãs que estão fazendo o café aqui, que fazem o café, se a irmã que está lá fazendo café, se ela chegar aqui num dia, chegar para o Mauro, né, Mauro? Mauro, eu tô com uma alegria, eu quero fazer um café diferente. Hoje eu quero dar um pãozinho com queijo. Se ela falar isso daí para mim, a irmã que está fazendo na mesma hora, eu chamo o Robson, Robson, vai atrás desse queijo. Você entendeu? Só se o Robson falar assim, pastor, está sem dinheiro. Aí eu explico para a irmã. Né? Aí eu explico para a irmã, olha, no próximo domingo a gente faz isso, porque hoje a gente está sem dinheiro. Você percebeu? Mas valoriza, dê valor ao trabalho que a pessoa está fazendo, porque é para a obra de Deus. Agora sim eu vou entrar no mais importante. O mais importante, e esse sim é diferencial, é que nós servimos a Jesus. Esse é diferencial. E servir a Jesus é realmente se entregar ao Senhor da glória. E nós fazemos com alegria e com prazer, porque nós não estamos servindo ao humano, nós estamos servindo ao Senhor. E agora cabe nesse caso da pessoa enxergar, caso aconteça uma injustiça. Ai, mas aconteceu uma injustiça, lembra disso. Se não foi uma maldade, foi um erro, ou, poxa, o pastor não prestou atenção num detalhe aqui e falou uma coisa que não devia. Aí você lembra, mas eu não estou servindo o pastor, eu estou servindo a Jesus. Não é? Depois eu converso com o pastor, se ele estiver errado, ele pede desculpa. Não é isso? Mas tem que falar. Se não falar, às vezes nem sabe, né? Tem que falar. Pastor, olha, sabe aquele dia? Qual dia, minha irmã? Olha, você fala, minha irmã, realmente eu falei, me perdoa. Não vai acontecer mais. Pronto. E resolve o problema. Não é assim? Isso é servir a Jesus. Servir a Jesus é saber quem você serve. E aí, gente, você não está preocupado com honras. Você não está preocupado com méritos, você só está preocupado em servir ao Senhor que você tanto ama. A alegria de servir a Deus e saber que na obra do Senhor tudo, absolutamente tudo é importante. A igreja inteligente é aquela que valoriza isso. Viu? A igreja sábia é a igreja que sabe disso. É a igreja que reconhece, olha, a pessoa está servindo a Jesus. Ela está servindo a Jesus com seus dons, com seus talentos. É por isso, irmãos, que eu tenho uma postura que todo líder tem que ser bem cuidado. E todo líder tem que cuidar bem do seu ministério. Viu? Não pode destratar as pessoas, não pode tratar bem um e tratar mal o outro. Quem está na reunião de liderança sabe que eu falo isso sempre. Por quê? Porque são pessoas a quem Jesus morreu. Jesus não morreu, Jesus que morreu por elas, não fui eu. Não é isso? Elas são de Jesus, não são minhas. Isso eu falo no casamento. Quando eu vou aconselhar jovem, o que é que eu falo para ele? Eu falo assim, olha, quando você for conversar com a sua esposa, lembra que ela é sua esposa aqui. Mas antes dela ser esposa, ela é uma filha de Deus. A quem Jesus morreu também. Então cuidado com o que você fala para ela. E a mesma coisa para o marido. Eu falo, olha, a mesma coisa que eu falo para a esposa. Olha o teu marido. Antes dele ser teu marido, ele foi uma pessoa que Jesus morreu por ele. Jesus derramou o sangue dele por ele. Jesus deu a vida dele, o sacrifício de Jesus foi para a vida dele. Então cuidado com o que você diz. E aí nós vigiamos com a forma como nós tratamos o outro. Sabemos que todas as pessoas são importantes. Todas as pessoas têm valor para Jesus, porque Jesus morreu por elas. Então, irmãos, Jesus conhece as obras da igreja de Tiatira e ele elogiou as obras de Tiatira. Porque era uma igreja que atuava.
Era uma igreja que servia, era uma igreja que estava lá na presença de Jesus. Então lembre sempre das duas dimensões. Todos vocês que estiverem na igreja de Jesus hoje, nos outros dias, lembre das duas dimensões. Temos a dimensão humana do trabalho e aí a sabedoria de fazer a melhor maneira. Não é isso aí, Zé Ricardo, que é formado em administração, não é isso? Tem que lembrar desses detalhes, faz parte do dia a dia, do trabalho. A Merinha que trabalha em hospital, sabe que tem trabalho voluntário lá. É sério, tem que fazer bem feito, né, Merinha? Mesmo, tem responsabilidade, mesmo o trabalho voluntário tem que ter responsabilidade. Tem que chegar no horário, tem que cumprir metas, normal. Mas as pessoas sabem que é para um bem maior. E para a igreja, o que é o servir a igreja? É servir a Jesus. É servir ao Senhor da glória. Então vale a pena, vale a pena. Jesus cuida de nós. Jesus cuida de nós. Ele nos dá condições para isso. Ele nos abençoa. Ele nos dá dons. E dons é para servir. Dons não é para ficar parado. Dons é para servir. Eu sempre falo isso, irmãos. Todas as pessoas que servem a Jesus têm um dom de Jesus. Esse dom é para ser servido na casa de Deus. Foi para isso que ele deu. Viu? Então é importante nós estarmos servindo a Jesus. Isso foi o primeiro. O segundo foi o seu amor. É uma igreja que amava. Diferentemente de Éfeso, a igreja de Tiatira era uma igreja que amava. A igreja de Éfeso havia perdido o seu primeiro amor. Tiatira não, ela mantinha o seu amor. E depois, a sua fé, e o seu serviço, e a sua perseverança. Então era uma igreja que servia a Jesus, era uma igreja que perseverava em Jesus, era uma igreja que tinha amor por Jesus, era uma igreja atuante na casa de Deus. Como é importante a igreja ser assim. Viu? Como é importante a igreja ter pessoas dispostas a servir Jesus. Como é importante a igreja ter pessoas que estão ali prontas, né, como verdadeiros servos e servas de Deus. E olha o que ele diz ainda, isso aqui eu acho lindo que Jesus disse. Eu sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. E aí ela inverte o que Éfeso estava acontecendo. Éfeso havia começado e estava perdendo e perdeu o primeiro amor. A igreja de Tiatira estava crescendo. A igreja de Tiatira estava desenvolvendo mais. Então, dizendo assim, vocês amadureceram. E vida cristã é isso, gente. Todo crente tem que crescer. Eu não entendo o crente que não cresce. Todo crente tem que crescer. Tem que crescer. Não dá para você ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, sendo do mesmo jeito. E às vezes piorando. Se está igual e está piorando, é porque não está deixando Jesus trabalhar no coração. Ou na vida. Ou porque não está ouvindo a palavra de Deus. Ou porque não está se entregando. Ou porque não está deixando o Espírito Santo trabalhar. Alguma coisa está acontecendo. Porque não é normal o crente não crescer. Não é normal o crente não crescer. O normal é crescer. O desejo de Deus é que todos vocês, a cada ano que passe, sejam pessoas mais sábias, sejam pessoas mais maduras, sejam pessoas mais íntegras, sejam pessoas cada vez melhores. Cada vez melhores. Porque o resgate de Jesus é da nossa humanidade. É da nossa humanidade. Então, cada dia que passa, nós temos que estar mais sensíveis à voz de Jesus. Nós temos que estar mais sensíveis ao trabalhar de Jesus no nosso coração. Às vezes, irmãos, o ano passa ano, entra ano e sai ano, e a gente ainda vive e continua na nossa imaturidade. Não é normal isso, gente. Irmãos, não é normal. Quando nós olhamos para a vida dos discípulos de Jesus, eu posso dizer para você, tem alguns que nós percebemos o crescimento grandioso. Olha para Pedro. Olha para Pedro. Com toda a dificuldade que ele foi passando na vida dele. Olha como ele foi crescendo. Olha como ele foi crescendo. João, que é o autor do Apocalipse. É nítido o crescimento deles. É só ler a história deles e a vida deles que eles crescem de uma forma estrondosa. Mas, por exemplo, o André. A gente nem percebe, né? Você olha o André, você vai lendo lá, mas quando você vai observando o detalhe, é mais devagar. São menos histórias desse personagem na Bíblia. Mas toda vez que você olha de um lugar para outro, você vê crescimento. Menor, mas mais, vamos dizer assim, mais simples o crescimento. Mas ele está acontecendo. Então ele tem que acontecer.
Isso estava acontecendo na igreja de Tiatira. Vocês estão fazendo mais agora do que no princípio. E é assim que a igreja tem que ser. Uma vez, o escritor de Hebreus deu uma bronca na igreja. Ele manda uma carta. A carta aos Hebreus, ele dá uma bronca. Que ele diz para eles assim, olha o que o autor diz. Vocês já eram para ser mestres. Olha que bronca que ele deu. Falou, vocês já eram para ser mestres. E eu estou aqui tendo que voltar para o beabá. Porque vocês ainda não aprenderam. Foi o que ele fala. O autor de Hebreus fala isso. É só ler na carta de Hebreus lá. Aqui não. A igreja de Tiatira estava crescendo, estava amadurecendo. Esse é o normal. E é isso que tem que acontecer na igreja de Jesus. E isso Jesus viu. Toda a igreja tem que crescer, gente. Todos os cristãos têm que crescer. Não sei se eu devo falar isso, mas você já viu o crente está com 10 anos na igreja e nunca leu a Bíblia? 10 anos já, gente. Não é possível. Não é? 10 anos, dá para ler uma vez. Lê lá um versículo por dia, pelo amor de Deus, mas vamos crescer. Vamos crescer. Não é? E vamos lá, vamos lendo. Uma vez eu escutei de um pastor falando que era impossível ler a Bíblia inteira. Eu fiquei assim, falei, como é possível? Ele é pastor. Não é? Pastor, se o pastor não está lendo, o que ele fala para a igreja? Não precisa ler não, gente, que é muito grande. Já lia. Já ia lendo, né? Tem que ler. Irmãos, temos que crescer, temos que ler a Bíblia, temos que orar. A igreja de Tiatira foi elogiada por Jesus porque estava crescendo, estava amadurecendo. Vida cristã tem que ter crescimento. Tem que ter crescimento. Igreja tem que crescer. E quando eu falo crescer, não estou só pensando em números. Apesar de que os números estejam lá. Mas eu estou pensando no mais importante, que é a qualidade. A igreja de Jesus tem que cada dia mais ter mais qualidade. O pastor tem que estudar. O pastor tem que ler. Líder tem que aprender também. É por isso que eu faço aqui um encontro de líderes todo mês. Porque líder tem que aprender, tem que parar, tem que sentar, tem que estar aprendendo, tem que estar crescendo, gente. Todos nós precisamos disso, por isso que a igreja tem escola dominical. Sem substituir a vida de oração, claro. Que não é um ou outro, é tudo. Vamos crescer em um e esquecer o outro. Não, tem que andar tudo junto. Tem que caminhar tudo junto. Evangelismo, missões. A igreja tem que fazer evangelismo, a igreja tem que fazer missões, a igreja tem que crescer em adoração, tem que estudar música, sim. Quem toca tem que aprender música, quem canta tem que se aperfeiçoar. Quem prega tem que estudar, tem que ler, tem que se aperfeiçoar. Quem ensina também. Quem serve em qualquer área da igreja tem que buscar formas de fazer isso com excelência. Isso é crescimento. E o mais importante, claro, na nossa vida espiritual e com Deus, né, irmãos? Isso é a coisa mais importante que tem que ter. Agora, nós vamos falar a repreensão de Jesus. Falamos do elogio até aqui. E a repreensão? Mas antes de falar da repreensão, eu vou contar para vocês uma história que me veio à mente quando eu estava pesquisando isso daqui e foi uma coisa extremamente impressionante. É impressionante mesmo, porque no ano de 1987, a cidade de Goiânia, ela sofreu talvez uma das suas maiores tragédias da sua história. Tragédia radioativa. A Merinha deve saber dessa história que trabalha em hospital, quando um catador de reciclável passou num hospital que havia sido desativado e numa máquina de radiografia, né? Ele pega um equipamento lá dentro porque ele queria vender isso no ferro velho. E ele tira e ele vai vender para o ferro velho aquele equipamento. E ele consegue vender. E o dono do ferro velho abre para poder separar as peças, para poder depois revender. E eles encontram lá, não sei se é um pozinho, um metalzinho, que ele encontra brilhante. E aquilo chama a atenção deles, eles ficam encantados. Olha que bonito, o negócio brilha. E um deles leva para casa. Inclusive, ele tinha uma filha de 10 anos que ficou apaixonada pelo objeto. E ela chamou a tia e falou, tia, olha que apaga a luz. A tia, olha que lindo, brilhava. Um dos rapazes pegou e a sua mão ficou brilhando. E aquele negócio trouxe uma alegria para todo mundo. Quando as pessoas começaram a passar mal, uma pessoa viu e chamou ajuda, ligou para a vigilância e falou, venham ver porque tem pessoas passando mal.
E provavelmente foi depois de um negócio brilhante que elas foram, e quando chegaram lá, era material radioativo. 4 pessoas morreram, 1.000 pessoas foram infectadas, mais de 200 ficaram graves, né? E foi uma grande tragédia, porque eles não sabiam o que era, mexeram num produto brilhante, sem saber o que é. O hospital também errou por não ter feito o descarte correto. Então houve descarte incorreto. Houve pessoas por ignorância, porque foi ignorância mesmo, não sabia o perigo que estava correndo. As pessoas que trabalhavam no ferro velho não sabiam do perigo. E 4 pessoas, a criança de 10 anos também faleceu, que era uma menina de 10 anos, que brincou com um produto radioativo. Olha o que Jesus diz aqui para a igreja de Tiatira. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. A igreja foi elogiada por Jesus nas suas obras, no seu amor, na sua fé, no seu serviço e na sua perseverança. Mas ela não teve pulso firme contra uma profetisa que estava lá induzindo a igreja ao erro, ao pecado, entregando falsas profecias e trazendo perturbação dentro da igreja. Uma mulher que provavelmente pelo nome que está colocado aqui, pode ser que não seja o nome verdadeiro dela, porque Jezabel é uma personagem famosa do Antigo Testamento. Uma mulher que levou Israel a pecar. Uma mulher que caçou os profetas de Baal. Nós falamos dela quando nós fizemos pregação sobre Elias. Vocês viram da sequência que foi feita sobre Elias. Uma mulher que perseguiu e quis introduzir em Israel o culto a Baal. Quis tirar tudo o que havia de precioso para a nação de Israel e ela queria introduzir um culto profano lá. E a gente viu que Deus levantou Elias principalmente para combater esse tipo de coisa, porque era um momento crítico da história de Israel. E Deus levantou o seu profeta, um profeta corajoso, que foi Elias, para combater esse tipo de coisa. A igreja de Tiatira não estava combatendo o falso ensino. Ela não estava combatendo a falsa profetisa. Ela estava permitindo que aquela profetisa profetizasse mentiras no meio deles. Só que Jesus estava vendo. E Jesus disse para a igreja, falou assim, olha, eu estou vendo, vocês não estão fazendo nada, vocês estão deixando essa mulher fazer isso. Ela está enganando, ela está induzindo o povo à imoralidade e à idolatria. A mesma coisa que estava fazendo o pessoal que seguia lá os ensinos de Balaão e o pessoal que seguia o ensino dos nicolaítas. Tudo indica que são grupos próximos. São grupos parecidos. Que estava também presente em Pérgamo, estava presente aqui em Tiatira. Com uma diferença, em Tiatira, ela era uma mulher extremamente atuante, era líder. O que se tornou mais grave por causa disso. A gravidade em Tiatira era maior que em Pérgamo. Por causa da liderança dessa mulher. Por causa da forma como ela estava conduzindo a igreja. Igreja é coisa séria, meus irmãos. Não se brinca com coisa com igreja. Você já pensou, meus amados, subir aqui? Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu tenho visto, às vezes, no movimento evangélico brasileiro, coisas que eu fico horrorizado. Por exemplo, eu estou aqui pregando, aí a pessoa faz todo um show e fala que vem aqui que você vai ser curado. Aí chama a pessoa para vir na frente, manda a pessoa correr. Manda a pessoa andar, manda a pessoa dar pirueta. Né? Só que ninguém sabe depois o que acontece. Quando você vai ver de verdade, né, a pessoa só piorou. Ficou bom lá no momento, lá que foi só uma questão de sugestão. Eu já vi várias e várias vezes isso. Eu estou falando, gente, que eu vi isso acontecer. Eu já tive uma pessoa muito querida, que foi profetizado para ela que ela estava curada e ela morreu. Está muito querida para mim. Né? Mulher de Deus. Tá? Foi a mulher que me ganhou para Jesus, só para vocês terem ideia, tá? Foi a mulher que me levou para a igreja, no carro dela, com o marido dela, quando eu tinha 14 anos de idade. Ela me pegava na minha casa, avisava o meu pai, falava, vou levar o Gelson para a igreja, meu pai deixava, e eu ia com eles para a igreja e foi lá que eu aceitei Jesus. E
e recebeu profecia de que Jesus já tinha curado, que Jesus já tinha feito isso, e ela acreditou. Era mulher de fé. Só que ela não estava curada. Então, o que existe de falsa profecia por aí, toma muito cuidado com isso, gente. Toma cuidado com isso. Viu? Vigia. Não aceita tudo que vocês ouvem, não. A Bíblia diz que profecia pode ser julgada assim. Então, se vier alguém falar alguma coisa, você pode julgar. Tá? Não é pecado julgar. Porque a Bíblia manda fazer. Ah, cuidado que eu estou falando aqui, é homem de Deus, é mulher de Deus, você não pode... Não, pode sim. Quem disse que não pode? A Bíblia diz que pode. Quem decide mais é a palavra de Deus. É ela que disse que pode. Então, se ela disse que pode, então quando vocês receberem qualquer profecia por aí, gente, observa se tem sentido. Porque eu já falei para vocês, eu já recebi tanto carro na minha vida que era para eu ter uma concessionária. De tanto carro que eu recebi. E de tudo quanto era cor. Tinha profeta que falava a cor do carro. Não é? Nenhum acertou a cor que a Karina gosta, pelo menos. Não é? Teve uma vez, que eu nunca vou esquecer isso. Teve uma vez que eu estava numa igreja, era a minha igreja, aliás, era a igreja que eu congregava. Aí veio uma mulher lá que revelava até nome. Até nome ela revelava. E aí foi lá na igreja, e eu me lembro desse dia, que eu não esqueço até hoje, que eu sentei no cantinho, o banco era aqui. O banco assim. Aí a mulher aqui falando, Ricardo! Aí falava. E eu lá no meu coração, se essa mulher é de Deus, ela fala o meu. Não é isso, Ana? Quero ver falar Adjaelson. Olha que nome bonito. Não é? E eu falava, Jesus, se essa mulher é de Deus, ela tem que falar o meu, porque Ricardo ela vai achar. José, João. Isso aí ela acha. Eu quero ver ela achar um Adjaelson ali no meio. Que é difícil achar até no Brasil. Não é? E ela, claro que ela não falou. Não é? Bom, a mulher era uma picareta, né? Depois ela pegou dinheiro emprestado, fez toda a dela, e pegou dinheiro emprestado de irmãos. Pegou dinheiro emprestado, gente, de pessoas que estavam se convertendo ainda. Você imagina o perigo que essa mulher correu. Gente que não estava convertida, estava indo para a igreja, estava aprendendo sobre Jesus, mas ainda não tinha se transformado. Então a pessoa ficou brava, falou, eu vou achar essa mulher, eu vou arrebentar com essa mulher, a pessoa falou, seu encontro. Porque não estava ainda, gente. Olha o perigo que essa mulher arrumou para a vida dela. A igreja falou, não, existem pessoas que são desonestas mesmo. Né? E depois conversaram, o rapaz continuou na igreja, continuou servindo Jesus, mas na época foi difícil, porque ele ficou muito magoado com o que ele viu. Mas ele continuou na igreja depois de muita insistência, de muito cuidado. Então olha o prejuízo que ela causou para a vida da pessoa, porque a pessoa novo convertida, estava começando a ir para a igreja, acreditou nela, né? E ela foi embora e levou o dinheiro de todo mundo. Então, eu estou contando para vocês coisas que eu presenciei. Eu não estou querendo dizer, gente, eu não estou querendo dizer para vocês que não existam pessoas de Deus. Não é isso. Tá bom? A gente sabe que tem pessoas que falam do coração de Deus. Eu já perdi a conta também de quantas vezes Deus falou comigo através das pessoas. Isso também já aconteceu muitas vezes. Algumas vezes eu cito aqui em pregação. Tá bom? Então não é questão de incredulidade isso não. É questão de que nós muitas vezes não levamos a sério o que a Bíblia está dizendo. É isso. A Jezabel era uma falsa profetisa. E ela estava dentro da igreja, trazendo perturbação. Hoje, com as redes sociais, você viu a vergonha que é. Porque tem gente que pega, né? E acaba mostrando para todo mundo a vergonha que é. E nós passamos vergonha por algumas pessoas que não têm juízo, que não têm temor ao Senhor, que não levam a Bíblia a sério. E aí acaba trazendo prejuízo. Olha o que Jesus disse para esta mulher e para as pessoas que seguiam esta mulher. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Jesus esperou o arrependimento. Jesus aguardou, foi longânimo. Mas ainda assim a pessoa não se arrependeu. E ele continuou. Por isso eu vou fazê-la adoecer e haver o juízo. Mas por quê? Porque Jesus esperou. E a mulher não se arrependeu. E aí nós temos muita gente fala assim, mas Jesus faz essas coisas, gente. Nesse caso, não quer dizer que Jesus faz sempre igual. Jesus está falando que está fazendo para ela. Tá bom? É para ela que Jesus está falando aqui. E está falando o perigo que é aqueles que seguem. Olha o que ele disse ainda. E trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela. Então, isso aqui não era o inimigo não, era Jesus que estava dizendo. Eu vou fazer para esse grupo. De tão sério que era a situação. O que
que ser feito aqui, gente? Exclusão, disciplina. A gente sabe que é difícil isso. Mas nesse caso aqui, irmão Gerson, era isso, né, irmão Gerson? Era disciplina, não tinha o que fazer. Era a solução correta que a igreja tinha que fazer. Mas a igreja não fez. E aí, olha a palavra de Jesus. Vou trazer grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam. Olha o amor de Jesus. Se houver arrependimento, tem restauração. Tem restauração. Se não houver arrependimento, não tem restauração. Então, irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu estou pregando aqui. Quem é responsável pela pregação? Sou eu. Viu? Sou eu. Eu sou responsável pela seriedade, eu sou responsável por aquilo que eu falo. Ah, Deus se responsabiliza. Não, é você. Quem está falando é você. Toda vez que você ouvir um pregador, guarda disso. Ele é responsável pelo que ele fala. Não é Deus que é responsável pelo que ele fala. Porque é fácil jogar em Deus, né? Quando eu falei para você do caso de uma senhora que tinha um problema no pé, e ela só piorou depois que ela pulou na igreja, que o cara falou, o irmão lá falou que ela estava curada, depois ela foi para o hospital, ela pulou, perguntaram para o rapaz que fez ela pular. Ele falou assim, olha, ela piorou, viu? O pé dela está pior agora ela não consegue nem andar. Ah, é porque ela não teve fé. Que vergonha, né? Que vergonha. Agora a culpa é da mulher. Você viu? Então, gente, mas você falou para ela pular. Então você é responsável pelo que você falou. Então por que disse? Não é? Então, nós somos responsáveis por aquilo que nós falamos. Então, nós somos responsáveis. Então, cabe à igreja ter toda essa cautela. Irmãos, quem tem que ser glorificado é Jesus, não somos nós, não é humano, não. Sabe? Quando Jesus cura, é Ele que tem que ser exaltado. É Jesus que cura. Quando uma pessoa está com dificuldade de andar, ela passa a andar, foi Jesus que fez. Então, quem tem que ser exaltado? Somente Jesus. A glória é só para Ele, o louvor é só para Ele, a honra é só para Ele. Porque é só Ele que faz. Então nós temos que ter muita cautela. A igreja de Tiatira foi repreendida porque tolerou uma falsa profetisa no seu meio. Então tem que ter muita cautela. Tem uma coisa que eu tomo muito cuidado, e eu como pastor dessa igreja estou dizendo para vocês, tomem sempre cuidado com esse tipo de coisa dentro da igreja. Tomem sempre muito cuidado. Porque a gente tem visto muitos abusos, e pessoas sendo magoadas, e pessoas ficando desanimadas, e desacreditando. E depois, gente, vocês sabem, gente, como é difícil depois falar de novo com a pessoa. Depois da decepção, o Provérbios diz isso. Provérbio, é mais fácil você ganhar uma cidade do que um coração magoado. Não é isso? É mais fácil você ganhar uma cidade do que um coração magoado. Então nós temos que vigiar naquilo e não magoar as pessoas, tomar cuidado com o que diz. Orar, sim. É por isso que quando as pessoas estão doentes, falam assim, vamos orar, porque quem faz é Jesus. Vamos orar, porque quem faz é Ele. Matarei os filhos dessa mulher. Os filhos dessa mulher se referem às pessoas que estavam seguindo, não eram os filhos dela não, eram as pessoas que estavam seguindo. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Jesus é aquele que atua, é aquele que abençoa e é aquele que retribui. Mas é aquele também que faz julgamento quando tem que ser julgamento. Mas e os vencedores? O que é que ele diz para os vencedores? Porque senão a gente fala assim, e aquelas pessoas que venceram? E aquele grupo da igreja, que, mais uma vez, assim como aconteceu em Pérgamo, não era todo mundo de Tiatira que seguia o ensino da Jezabel, da falsa profetisa. Não era todo mundo que seguiu o exemplo dela. Tinha pessoas honestas, viu? Jesus elogiou. Então tinha muita coisa para ser elogiada lá. Então ele disse assim, olha, e para quem vencer? Olha o que ele fala. Aquele que vencer e fizer a minha vontade, até o fim, darei autoridade sobre as nações. A igreja de Jesus recebe de Jesus a autoridade que Ele dá. A igreja tem autoridade, meus irmãos. E essa autoridade começa já agora. A igreja já tem autoridade hoje. Mas essa autoridade vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando e terá autoridade completa quando ela estiver na glória com Jesus. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como um vaso de barro. Citando aqui o Salmo 2. Como eu disse, eles vão fazer referências sempre ao Antigo Testamento. E é o que acontece aqui. Eu lhe darei a mesma autoridade que eu recebi de meu pai. Também lhe darei
a estrela da manhã. A estrela da manhã é Jesus. Jesus é a estrela da manhã. Ele é citado em vários lugares como a estrela da manhã ou a resplandecente estrela da manhã. Então Jesus está dizendo para a sua igreja, que essa igreja, aquele que vencer, aquele irmão, aquela irmã, que for até o fim, servindo a Jesus com seriedade, com responsabilidade, Jesus concede a ele a bênção de estar com Jesus e junto com Jesus a autoridade sobre todo o mundo e sobre todas as nações. Isso é para quem tem Jesus no coração. Não tem bênção maior do que ter Jesus na vida. Não tem bênção maior do que perseverar até o fim. E continuar, ser perseverante. Jesus, eu continuo. Jesus, eu continuo. Jesus, eu continuo. Jesus, eu continuo. Isso é perseverança, é o que Jesus cobra de nós, é o que Ele pede de nós. Continua, meus irmãos. Está tudo bem, continua. Está na luta, continua. Está empregado, continua. Está desempregado, continua. Está com dinheiro, continua. Está sem dinheiro, continua. Está com saúde, continua. Está faltando saúde, continua. Persevere, persevere, porque é na perseverança que vem a bênção de Deus. Jesus não desampara ninguém. Jesus não se esquece de ninguém. Jesus trata todos nós com amor, com graça e com compaixão. E Ele não faz isso por mérito, Ele faz isso porque Ele é gracioso mesmo. Ele faz isso porque Ele nos ama. Ele faz isso porque o desejo dEle é que nós vençamos mesmo. Jesus não tem derrotados, Jesus tem vencedores. Que você, irmãos, entenda sempre isso. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quando você estiver lendo, Pérgamo e Tiatira tem algumas semelhanças. Apesar de Tiatira estar numa situação pior, porque tolerou uma mulher que era uma falsa profetisa no seu meio. Que Deus nos livre das falsas profecias. Que Deus nos livre dos falsos líderes. Que Deus nos livre dos falsos cristãos. Que Deus nos livre das falsas doutrinas. Senhor Deus, Senhor, nós te agradecemos, porque já foi explanada a Tua palavra pelos louvores que foram entoados aqui. Nós te agradecemos, Senhor, por Tua bondade, por Tua compaixão. E pedimos ao Senhor que o Senhor conceda sabedoria, Senhor, para cada irmão, para cada irmã. Concede sabedoria, Jesus. Que haja crescimento cada vez mais, Senhor, entre os Teus filhos e as Tuas filhas. Que haja, Senhor, um crescimento do Senhor em nossas vidas. Crescimento espiritual, maturidade espiritual. Senhor, abre porta de emprego para quem está desempregado, Senhor. Que o nosso coração seja aquecido agora na presença do Senhor. E que o Senhor nos conceda, Senhor, bênçãos e bênçãos cada vez mais. Senhor, não deixa faltar, Senhor, nem um pão de cada dia, nem os cuidados graciosos do Senhor na vida de cada um de nós. Te agradecemos, Senhor, te agradecemos porque cremos no Deus Todo-Poderoso, no Deus que cuida de cada um de nós. Te agradecemos e te louvamos, ó Pai. Te louvamos por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem sido, por tudo que o Senhor tem feito, mas por tudo que o Senhor representa para nós. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Estende a sua mão. O amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós.